Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcia, sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria e Finanças. Aqui trabalharemos a disciplina Doutrina Cooperativista. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bem, vamos então falar um pouco sobre a doutrina cooperativista. Como é a doutrina cooperativista? Quando falamos em doutrina, logo vem em nossa mente que é algo ligado a conjunto de princípios que servem de base a um sistema, seja ele filosófico, científico, dentre outros. O mesmo que adestras, educas, ensinas, explicas. O cooperativismo, mesmo denominado sistema, movimento ou setor cooperativo, se organiza e se desenvolve com base em uma doutrina cooperativista, de maneira que seja expressa num conjunto de ideias e de valores. A cooperação, desde os tempos remotos, sempre existiu nas sociedades. Ela sempre esteve associada às lutas pela sobrevivência, às crises econômicas, políticas e sociais. Sendo assim, os bons exemplos de cooperação aparecem quando se estuda a forma de organizar da sociedade dos povos antigos, como os gregos, chineses, astecas, incas, maias, babilônios. Identificamos entre as bases de formação do pensamento cooperativo as ideias sociais dos precursores, estudos da escola de Nimes, ideias e princípios do cooperativismo de crédito e de experiências cooperativistas dos trabalhadores ingleses e franceses, principalmente as de Rochdale. Bem, a história do cooperativismo registra que em Rochdale, na Inglaterra, no dia 21 de dezembro de 1844, que os pioneiros de Rochdale inauguraram um armazém, organizado e regido por normas estatutárias. Estas normas objetivavam cooperação integral, educação, luta contra o alcoolismo, construção de casas a preço de custo para habitação, formação de capital para a independência dos trabalhadores. E essa formação, mediante economias realizadas com a compra em comum de alimentos, a compra e venda, ou seja, a comercialização, seria somente a dinheiro. Assim, os cooperados só assumiriam compromissos dentro de suas possibilidades orçamentárias. Dessa forma, também evitaria o crédito, visto que era considerado um mal social. Também havia a questão da criação de estabelecimentos industriais e agrícolas, cujo objetivo era produzir tudo o que fosse indispensável às necessidades dos trabalhadores de forma direta e econômica, e assegurar trabalho aos operários que estavam desempregados e também os que percebiam baixos salários. Com relação aos estatutos da sociedade desses pioneiros de Rochdale, incluído seus princípios, normas
estrutura organizacional, passaram a ser os pilares doutrinários do cooperativismo. Nos estudos estavam incluídos a livre adesão e demissão dos sócios, direito de um voto por associado, juros limitados ao capital, distribuição das sobras, lucros, proporcional à operação, fundo de reserva para aumento do capital e também para desenvolvimento da educação. E como foi a doutrina cooperativista na Aliança Cooperativa Internacional? Bem, os princípios de Rochdale de 1844 só foram recomendados como critérios para filiação à ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional. A partir do 10º Congresso da ACI, em Basileia, em 1921, com a seguinte redação: adesão livre, que é porta aberta, controle democrático, retorno dos dividendos sobre as compras, juros limitados ao capital, transações à vista, neutralidade política e religiosa, revolução social, comércio verdadeiro, comércio exclusivo com os membros, adesão voluntária, espírito de serviços e cooperação entre cooperativas. Mas foi realizada a primeira revisão dos princípios de Rochdale no 13º Congresso da ACI de Viena, em 1930. Pois a situação econômica da época não era mais a mesma de 1844. Em 1931, durante o 15º Congresso da ACI, em Paris, houve aprovação dos princípios cooperativistas, sendo divididos em duas categorias, das quais destacamos: princípios essenciais como condição de adesão à ACI, adesão aberta, controle ou gestão democrática, distribuição das sobras ou excedentes, prorata das transações e juros limitados ao capital. Métodos essenciais de ação e organização: neutralidade política e religiosa, compras e vendas à vista e promoção da educação. O que observamos aqui é que houve a exclusão dos princípios de educação cooperativa e neutralidade política e religiosa como condição essencial à filiação à ACI. Houve períodos da história, como na Itália, 1922, e na Alemanha, 1933, que o cooperativismo de consumo sofreu a interferência do Estado ou do partido, ocasionando perda de sua liberdade e autonomia. Em determinados países, as cooperativas, elas se transformam em repartições estatais de consumo e abastecimento. Interferência que provocaria o imediato desligamento do cooperativismo desses países da ACI. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorre a segunda reformulação dos princípios cooperativistas. E essa reformulação iniciou-se num período de grandes transformações, ocorrendo profundas mudanças econômicas e tecnológicas. Acontecia uma crescente automação das indústrias
e progressiva opção por economias de escala. Assim, resultou em empresas multinacionais gigantescas. Pode-se notar que com a criação e o fortalecimento de complexas empresas estatais, houve maior envolvimento do poder público na economia e na sociedade nesse período. E junto das grandes empresas capitalistas geraram situações de monopólio, pequenas e médias empresas foram falindo e a sociedade se tornava cada vez mais dependente e explorada pelos seus interesses. Essas mudanças também afetaram as cooperativas, porque foram obrigadas a se transformar de pequenas associações para cooperativas com atuações mais fortes no mercado. Os líderes cooperativistas começaram a questionar como se aplicariam os princípios cooperativistas à nova realidade econômica, política da época. Esta nova realidade foi pauta no 22º Congresso da CI. Em 1963, Birmingham, Inglaterra. O que ocorreu? Ocorreu que foi instituída uma comissão especial para examinar como seriam aplicados os princípios cooperativistas nas diversas partes do mundo e em diferentes sistemas econômicos. Sendo assim, já em 1966, como resultado destas análises no Congresso da CI, em Viena, os princípios cooperativistas foram aprovados da seguinte forma: adesão livre, inclusive neutralidade política, religiosa, racial e social. Gestão democrática, distribuição das sobras. As distribuições das sobras seriam ao desenvolvimento da cooperativa, aos serviços comuns e aos associados pro rata, que é um valor proporcional das operações. A taxa limitada de juros ao capital social, constituição de um fundo para a educação dos cooperados e do público em geral, ativa cooperação entre as cooperativas em plano local, nacional e internacional. A reformulação mais recente dos princípios cooperativistas, no caso a terceira, iniciou-se em 1988 e terminou em setembro de 1995. No Congresso Centenário de ACI, em Manchester, diferente das primeiras, esta revisão foi convocada para sondar as mais profundas situações de identidade cooperativa. Lembrando que, devido ao crescimento quantitativo e empresarial das cooperativas, fez com que os valores básicos do cooperativismo fossem substituídos pela eficiência econômica administrativa, pela necessidade de encontrar respostas eficazes ao crescimento, ou seja, ao crescente desafio de um mercado muito competitivo e monopolista devido à formação de grandes empresas multinacionais. Bem, podemos observar no slide, podemos comparar a evolução dos princípios conforme a Aliança Cooperativa Internacional, ACI. Vamos entender o quadro da evolução dos princípios conforme a ACI.
Com relação à adesão voluntária, nós temos aqui que em Paris continua a adesão livre, adesão voluntária em Manchester e livre. Tivemos aqui a gestão democrática, tanto em Paris, em Viena, e em Manchester, gestão democrática pelos membros. Em seguida, o retorno pro rata das operações, distribuição de sobras e a participação econômica dos membros. Vendas a dinheiro, enquanto que nesses pontinhos não houve essa opção de vendas a dinheiro. Desenvolvimento da educação em todos os níveis. Constituição de um fundo para a educação dos cooperados e público em geral, em 66 em Viena, e em Manchester, formação e informação. Em seguida, nós temos Viena, 1966. Ativa a cooperação entre as cooperativas em todos os planos e intercooperação. Neutralidade política, racial e religiosa. E, por último, interesse pela comunidade. Bem, aberta a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços, as cooperativas são organizações voluntárias, além também de assumir, sem discriminação de sexo, políticas raciais, sociais e religiosas, as responsabilidades como membros e a gestão democrática pelos membros. Tanto nas cooperativas de primeiro grau, quanto nas cooperativas de grau superior, são organizações de maneira democrática. Os homens e as mulheres, eleitos nas cooperativas, como representantes dos demais membros, são responsáveis por todos. As cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Na participação econômica dos membros, o que acontece? Os membros contribuem de forma equitativa e controlam democraticamente o capital das suas cooperativas. E vale lembrar que parte desse capital, normalmente, é propriedade comum da cooperativa e dos excedentes. São destinados pelos membros ao desenvolvimento das suas cooperativas, para benefício aos membros na proporção de suas transações com a cooperativa e ao apoio a outras atividades aprovadas pelos membros. Com relação à autonomia e independência, as cooperativas elas são organizações autônomas de ajuda mútua controlada pelos seus membros. E caso firme acordo com as outras organizações, como instituições públicas, ou vão em busca de capital externo, os membros devem assegurar o controle democrático e manter a autonomia das cooperativas. E quanto à educação, formação e formação? A educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores são promovidas pelas cooperativas de forma que estes possam contribuir de maneira eficaz, para que as cooperativas possam ser desenvolvidas. Informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperativa. Em seguida, temos a intercooperação. Aqui, lembramos como o trabalho em conjunto é importante, servindo de modo mais eficaz aos seus membros, dão mais importância ao movimento cooperativo e através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. E, enfim, o interesse pela comunidade. É importante lembrar que através
de políticas aprovadas pelos membros, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades. O cooperativismo, além das doutrinas, princípios, também tem os seus valores. E quais seriam os seus valores? Bem, os seus valores eles são atribuídos de acordo com seus princípios. Aqui, eles procuram esclarecer melhores aspectos comportamentais necessários do associado à cooperativa. Sendo assim, temos aqui solidariedade, liberdade, democracia, justiça social e equidade. Com relação à solidariedade, exige-se aqui, nos empreendimentos, pessoas solidárias que estejam dispostas a estabelecer vínculos, pessoas independentes. Lembramos que deve se basear no apoio mútuo. E a liberdade? Aqui é importante analisar os valores e os princípios e potencialidades do movimento, porque os interessados poderão transformar sua liberdade absoluta fora da cooperativa em liberdade voluntariamente relativa dentro dela e serão limitadas por regras que visem o bem comum. Quanto à democracia, significa a participação em todas as reuniões, o direito de opinião, as oportunidades de funções diretas e o respeito ao direito das pessoas, ainda que divergentes. Agora, e a justiça social? Bem, temos educação, cultura, qualidade de vida, oportunidades de trabalho e oportunidades de realização profissional, pessoal, todas aliadas ao promover dos associados. Outro aspecto é em relação à equidade. Para o cooperativismo, quando a equidade for verificada de forma associativa, economia e social terá sentido especial. Nelas estão contidos os valores e princípios do cooperativismo. Portanto, esses são os valores do cooperativismo. Outra questão também importante, que não podemos deixar de falar em nossa aula, é sobre as virtudes da cooperação. O que nós podemos falar da virtude? As virtudes da cooperação, para reforçar a essência e a prática da cooperação, existe as 12 virtudes do cooperativismo. As virtudes de cooperação, para reforçar a essência e a prática da cooperação, existem as 12 virtudes do cooperativismo. Durante o Congresso das Cooperativas de Consumo, realizado em Nunes, na França, 1986, foram identificadas e aprovadas as denominadas 12 virtudes da doutrina cooperativista. A primeira prática é viver melhor, através da solução cooperativa dos problemas comuns, a partir da necessidade do comum acordo e do desejo de satisfazer essa necessidade. A segunda é pagar a dinheiro, pois evita o endividamento que gera a dependência. Terceira é poupar sem sofrimento. Todos no cooperativismo são incentivados a poupar de acordo com as possibilidades de cada um. E quanto à aplicação e constituição dos fundos, devem considerar como prioridade a satisfação das necessidades dos associados. Quarta é suprimir os parasitas, afastando os atravessadores ou intermediários na compra e venda de produtos e serviços. Quinta,
combater o alcoolismo, ou seja, os vícios de maneira geral, incentivar a todos a viverem de maneira sadia. Assim, evitaria os vícios e a enfrentar a realidade com coragem. Sexta virtude, integrar as mulheres nas questões sociais, mostrando a importância da participação feminina. Sétima virtude, educar economicamente o povo, fazer gasto com responsabilidade, cautela nas condições de pagamento dos compromissos assumidos, visto que a educação é uma ferramenta para o desenvolvimento do homem. Oitava virtude era facilitar a todos o acesso à propriedade. É importante unir esforços para conquistar os meios de produção, o capital. Nona virtude era de reconstituir uma propriedade coletiva. O passo inicial é investir em um patrimônio coletivo, para que tivesse acesso à propriedade. Décima virtude foi o de estabelecer o justo preço. E a 11ª virtude, a de eliminar o lucro capitalista. O objetivo da produção é a satisfação das necessidades humanas. 12ª virtude, a de abolir os conflitos, trabalhar com diálogo e tomar decisões com base na opinião, na maioria. Um sócio, um voto. As disputas diminuíam pelo fato de que o associado é dono e usuário da cooperativa. As verdadeiras cooperativas, seguidoras dos princípios cooperativistas, se apresentam como sociedades de inspiração democrática, onde o capital se constitui em um rio de participação e nunca em um fio ou um fim de lucro. Assim podemos notar no quadro comparativo, aqui no slide, a diferença entre cooperativa e empresa não cooperativa. Vejamos então a comparação entre cooperativa e empresa não cooperativa. Cooperativa é uma sociedade de pessoas, empresa não cooperativa é uma sociedade de capitais. O objetivo principal da cooperativa é a prestação de serviços. Empresa não cooperativa, o objetivo principal é o lucro. Número limitado de sócios na cooperativa, número limitado de acionistas na empresa não cooperativa. Assembleia, quórum com base no número de associados. Assembleia, quórum com base no capital. Na cooperativa não é permitida a transferência de cotas. Na empresa não cooperativa, a transferência de ações a terceiros. Retorno proporcional ao retorno das operações na cooperativa. Transferência de ações a terceiros. Formação do patrimônio, capital social e o FETS é indivisível na cooperativa. Formação do patrimônio através das operações mercantis na empresa não cooperativa. Na cooperativa, a relação da empresa com o cliente, dimensão socioeconômica, atende o associado inadimplente ou deficitário, enquanto que na empresa não cooperativa, a relação da empresa com o cliente é eminentemente econômica, em que o valor prioritário é o lucro, inadimplência, execução judicial. Na cooperativa, acumulação de capital, capital social, aumento de associados e cotas partes. Sobras, aumentar significa onerar o associado. Fundos. Na não cooperativa, acumulação de capital, ações para empresa de capital aberto, lucros reinvestidos. Na cooperativa, estratégia de crescimento, privilegia a horizontalização e posterior diversificação e verticalização. Na não cooperativa, estratégia de crescimento privilegia a verticalização ou diversificação.
Bem, conclui-se aqui que a doutrina cooperativista é uma doutrina econômica. Portanto, o cooperativismo busca, através do econômico e do social, o equilíbrio. Por ser doutrina econômica, ela precisa, a partir da apreciação e avaliação, atualizações periódicas, mantendo-se conectadas com as mudanças rápidas da sociedade. A sociedade ela deve ser crítica da doutrina e deve ser acompanhada de programas e de projetos que permitem ser reciclados na mesma sociedade. Com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.